Vamos com o helicóptero ao fundo e tudo. Vamos lá. Minha diretoria, São Paulo e Botafogo ontem no Morumbi. Grande jogo de futebol, em 20 minutos o Botafogo virou um jogo, começou com um pênalti aos 3 minutos, outro pênalti aos 7, enfim, um jogo maluco pra caralho, começou muito maluco o jogo, o Botafogo que perdeu o Júnior Santos perde muito, e vou te falar uma coisa, perde muito também por falta de entendimento, eu acho, às vezes, do futebol brasileiro, de alguns últimos treinadores gringos que passaram aqui, sabe? Porque, porra, cara, você conhece, todo mundo no Brasil conhece o Tietê. O Tietê é um grande jogador. O Tietê não é ponta esquerda, né, irmão? Você não vai espelhar um time fazendo o Tietê jogar na esquerda com o Luiz Henrique do lado direito. Você só vai jogar do lado direito. Porque o Tietê não vai conseguir dar dor de cabeça pro lateral direito do São Paulo. Então, o Botafogo, ele tem algumas coisas. É melhor você colocar um reserva, que seja... Ou abrir o Savarino, que já jogou dessa forma no Galo, pro lado invertido, mas já jogou nessa forma. Um jogador mais rápido, mais potente para esse tipo de jogada, do que você fazer esse tipo de formação com o Tietê jogando do lado direito, do lado esquerdo do ataque. Eu não consigo imaginar o que passa na cabeça, e eu gosto muito do treinador do Botafogo, mas eu não consigo imaginar exatamente qual que é a visão que ele está tendo no jogo quando ele põe o Tietê. Você pode dizer para mim assim, Rick, ele botou o Tietê porque ali daquele lado ele tentou parar o Lucas, então ele deixou o lateral e o Tietê daquele lado ali para ajudar a parar o Lucas. Não funcionou, né? Porque o Lucas acabou com o jogo. Então, de fato, não funcionou. Então você não agrediu o São Paulo por aquele lado e você também não conseguiu parar o ataque adversário daquele lado. Então não funcionou, né? Era melhor você ter jogado um atacante de um lado ou do outro, talvez você segurasse um pouco mais o Igor e o São Paulo tivesse vindo menos. Então acho que o Botafogo errou ontem na substituição ao Júnior Santos, na maneira de jogar no Morumbi. Não fez um jogo ruim, não fez um jogo para ganhar do São Paulo, e o São Paulo sim, esse fez um jogo ontem razoavelmente surpreendente pela maneira que foi, né? Porque o São Paulo, depois que ele empata o jogo, até o 2-1, até o São Paulo empatar o 2-2, o jogo tava ali meio que mais ou menos, tava indo igual. O Botafogo tinha lá suas chancezinhas, o São Paulo pressionava mais ou menos. Quando o São Paulo faz o 2-2, o Morumbi se transforma, o São Paulo toma corpo no jogo e fala, vou ganhar essa porra. E começa a ir pra cima do Botafogo, ó louco, abre ele pra um contra-ataquezinho, até abre, mas como ele sabe que o Botafogo vai contra-atacar pelo Luiz Henrique, porque o Tietê não vai puxar o contra-ataque, fica muito fácil marcar o contra-ataque do Botafogo quando ele só tem um jogador pra puxar. Então, o São Paulo botou ali o Luiz Gustavo mais em cima pro lado do Luiz Henrique com o Alan Franco, e não tinha, o Botafogo saía e não tinha muito pra onde ir. Né? A jogada, ou o Cuiabano ia passar que nem um trator do lado esquerdo. Só que pro Cuiabano passar um trator do lado esquerdo e o Tietê ficar voltando para cobrir, não era melhor que você colocar um ponta lá e o Cuiabano ia fazer a troca? E aí você mantinha um lateral aqui do que ficar fazendo. O Cuiabano acaba sendo a principal opção do lado esquerdo. Só que até ele chegar num contra-ataque, irmão, é diferente de você ter um jogador de frente. Né? Então o São Paulo conseguiu matar razoavelmente o contra-ataque do Botafogo e começou a sufocar numa partida memorável do Lucas, mais uma, em sequência, tá? O Lucas já deve estar no 6º ou 7º jogo dele em sequência altíssimo nível, na minha opinião, um jogador que hoje devia estar sendo convocado para a seleção brasileira, desde o ano passado está aqui resolvendo título e jogo grande, então não é jogadorzinho não, e é um jogador que quando ele é titular de qualquer time do mundo, quando ele tá, ele já jogou de titular e de reserva, né, Paris Saint-Germain, Tottenham e tal, ele alterna esses momentos e tal, e quando ele está de titular, ele é um jogador de muito alto nível, e aqui no São Paulo ele vai ser titular, né? Então, não é que nem no Paris lá, que chega o Mbappé, chega o Messi, chega o Di Maria, ele tem que trocar, chega no Tottenham e tal. Ele teve os momentos dele, nunca foi mal em nenhum desses clubes, mas nunca atingiu o topo regular de ser um jogador o tempo todo de seleção. Aqui no São Paulo ele tem essa oportunidade, e eu acho que seria justo na próxima convocação da seleção brasileira ele tá nessa lista. Ele tá jogando muita bola. Ontem, de novo, ele é praticamente 80% do time do São Paulo. Eu venho dizer isso aqui há algum tempo. No meio do ano, assim, maio mais ou menos, eu falava, eu não tô empolgado com esse começo do Zubeldia porque eu acho que o time do São Paulo não é esse. E o São Paulo jogava com vários jogadores que não estão jogando agora. Por quê? Porque eu falava, o Luiz Gustavo não é reserva, o Lucas vai jogar, o Ferreirinha pode ser que jogue, o Rato pode ser que jogue, mas esse time aí eu não acho que é o time, eu acho que faltam entrar essas peças. Começaram a entrar as peças, né? O Arboleda é titular, né? O Igor Vinícius ganhou a posição do Rafinha, que é uma coisa que eu tinha dúvida se ia acontecer, mas aconteceu. Né? O Wellington voltando de contusão, o Luiz Gustavo virando titular, o Bobadilha, que não estava nem na lista, está ali de titular também. Né? Tem contusões aí para ajudar? Claro que tem, mas assim, não dá para você dizer para mim, como eu falei na semana passada, não, o São Paulo perdeu o Alisson, o São Paulo tá fudido. Cara, não, olha só, eu não posso perder o Alisson e tá fudido. O Alisson é muito bom jogador, mas eu posso perder o Lucas e tá fudido. Aí eu posso estar fudido. Agora, perder o Alisson, eu não posso estar fudido. O Alisson não é um craque. O Alisson não é um gênio do futebol, não é um jogador que desequilibra jogo. Então, quando eu perco o Alisson, eu posso perder no meu coletivo e tal, mas eu não posso estar fudido porque eu perdi o Alisson. Né? Então, o São Paulo foi lá, colocou o Bobadilha e as coisas funcionaram. E vocês viram ontem que não é o Alisson.
né? O problema do São Paulo é Lucas está bem, Lucas não está bem. Esse é o time do São Paulo. Então, de modo que, desde o ano passado com o Dorival, eu não acho que o São Paulo tenha jogado coletivamente um grande futebol em momento nenhum nesse 1 ano e meio. Nenhum. Nem com o Carpini, nem com o Dorival, nem agora com o Zubeldia. Eu acho que o São Paulo acertou um time que briga, e esse time do São Paulo briga, não é um time frouxo como de anos anteriores, não é um time de cuzão, é um time que briga. E, irmão, se o Lucas está num dia bom, o São Paulo destoa. Se o Lucas está num dia comum ou num dia ruim, o São Paulo perde o jogo e empata. É isso que a gente está assistindo. Há mais de meses, que a gente está assistindo isso há 6 meses, 1 ano. Né? Então, é muito nítida a diferença que o Lucas faz no time do São Paulo, e eu não vejo problema nisso, ao contrário do que algumas pessoas acham, mas que absurdo, quer dizer que o time depende do Lucas? Sim, cara, o time depende do Lucas, a seleção depende do Neymar, a seleção depende do Romário, o Inter Miami hoje, e antigamente o Barcelona dependia do Messi. Todo time depende do seu principal jogador, isso é o normal do futebol, não tem nada de errado nisso. Então o São Paulo precisa do Lucas, o São Paulo é dependente do futebol do Lucas, o dia que ele não está bem, o São Paulo não rende. Né? Então eu não sou iludido de achar que esse time do São Paulo é uma máquina, que vai voar, mas cara, o Lucas é aquele jogador que pega um time onde hoje o futebol é muito equilibrado e o Lucas é aquele cara que desequilibra um jogo. Então o São Paulo não tinha essa peça e hoje o São Paulo tem. Assim como quando chegou o Amoroso em 2005, o São Paulo precisava de uma peça para conquistar grandes títulos, chegou a peça e o São Paulo conquistou grandes títulos. Às vezes é muito do caralho você ter um Luizão e um Grafite, são 2 ótimos jogadores. Mas às vezes você precisa de um jogador que vai fazer uma coisa muito inesperada, né? E esse cara é o Lucas, esse cara é o Amoroso, esses são jogadores desse tipo. Então, eu acho fundamental, acho que a partida do São Paulo ontem para mim foi o melhor segundo tempo do São Paulo que eu vi, talvez na temporada, tá? O São Paulo jogou uma grande partida no segundo tempo ontem, criando oportunidades tudo quanto é lado. O São Paulo ainda tem desfalques, ainda tem problemas. Eu não acho que esses caras que saíram por contusão sejam tão fundamentais como parte da torcida dramatiza, tá? Eu acho que é claro que faz falta você perder o Alisson, você perder o Nestor, vários jogadores que você vai perdendo ali durante a temporada por contusão. Claro que esses jogadores fazem falta, mas eu não acho realmente que esses caras sejam a decisão de se o São Paulo vai ter uma boa partida ou não, um bom ano ou não. Esse cara é o Lucas, esse cara talvez seja o Caleri em alguns jogos, esse cara talvez seja o Arboleda, que é um jogador fundamental por não ter um reserva à altura dele. E quando eu falo de altura, talvez no caso do Arboleda eu esteja falando até de altura mesmo, não só da qualidade técnica. Ali sim eu acho que dá para você colocar isso. De novo, ontem fica muito caracterizado que o São Paulo é o Lucas e quem ele indicar. É o Lucas e mais 10. Ele joga uma barbaridade mais do que os outros e define muito mais do que os outros. E o Botafogo, que é um time extremamente coletivo e com várias boas peças, ontem sentiu uma puta falta do Júnior Santos e voou um pouco mais além. Para mim não é só do Júnior Santos, é da posição em que estaria o Júnior Santos. Aí eu acho que o Botafogo mexeu errado. Eu acho que o Botafogo tinha que ter colocado um jogador, né? O Bruno não podia ter colocado um jogador ali com característica e não o Tietê, que dá uma descaracterizada no estilo ofensivo e principalmente de contra-ataque do Botafogo. Tanto que a jogada de contra-ataque do lado esquerdo do Botafogo foi o Tiquinho abrindo para o lado esquerdo para fazer o passe e o Cuiabano entrando e não o Tietê. Então ficou um pouco desequilibrado para o lado direito, mas faz parte, né? Perdeu um jogador importante também, assim como o São Paulo se perde o Lucas e tal, você tem uma dificuldade maior. E é isso, minha gente. O São Paulo acho que não disputa o título brasileiro, mas os outros dá para brigar. O Botafogo disputa, esse aí disputa os 3.